Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui ao videocast da Transporte Moderno na Fenatran 2024. E hoje eu estou aqui com o Gustavo Couto, que é CEO da Vamos, a Vamos que é a pioneira na locação, né, de caminhões no Brasil, né, Gustavo? E é um segmento que está avançando, né? Então, dê boas-vindas aí pro pessoal e fala um pouco sobre o momento da Vamos e o que ela está trazendo para a Fenatran. Bacana. Obrigado, Aline, pelo convite. Obrigado, Transporte Moderno. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Bom, a Vamos está num momento muito bonito da sua história, porque a gente já alcançou, né, depois do pioneirismo de realmente ser a primeira a trazer a locação, a oportunidade de renovar a frota dos nossos clientes a partir da locação. A gente já superou a marca dos 50 mil ativos locados, e isso faz da gente realmente, né, uma empresa com escala e com uma abrangência já bastante forte. Então a gente está muito contente com isso, a empresa está se desenvolvendo, tem se desenvolvido bastante, né, já nesse mercado, então a gente está bastante contente. Ai, que legal. Mas me diz uma coisa, você disse que é mais ou menos 56 mil ativos, né? Isso. E qual que é o próximo passo, já que vocês estão aí na dianteira do setor? Eu vejo que tem que aumentou o número de concorrentes, eu vejo um movimento no setor de locação que é agregar serviços, né? Ou seja, não é... A princípio era a locação em si, hoje é o serviço e as soluções. Como é que a Vamos está se posicionando nesse sentido? A Vamos, na verdade, a gente sempre ofereceu a locação com serviços como Vocês uma alternativa. já começaram assim? A gente já começou dessa maneira, a gente sempre ofereceu os serviços, né? E aí eu posso comentar um pouco, a gente modulou os nossos serviços, a gente tem desde a locação mais básica até a locação que a gente chama Vamos Mais Longe, que inclui serviços de manutenção com a disponibilidade dos ativos. Então a gente chega a oferecer em contrato dos nossos clientes 97%, 98% de disponibilidade, o que é muito importante para que ele possa reduzir o tamanho da frota que eles utilizam, né? Então isso é o nosso principal atributo. E a gente aprendeu a fazer isso ao longo da nossa história. Vamos lembrar que a Vamos não começou a fazer isso há 5, 6 anos. A Vamos começou a fazer isso na década de 90 e trouxe muito conhecimento da JSL, a empresa onde nós nascemos, que tem mais de 60 anos, 68 anos de história. Então, ela só formalizou mais recentemente, criou dentro da companhia uma área de locação, uma empresa de locação. Na verdade, hoje a Vamos é uma empresa listada na Bolsa, a gente brinca que nós fomos um departamento lá atrás e hoje nós somos uma empresa, né, listada na Bolsa, como eu falei, com mais de 50 mil ativos locados, e a gente fazendo um ritmo de investimento muito grande, né? Se você olhar nos últimos anos, foram mais de 15 bilhões de reais investidos na aquisição de equipamentos, né, inclusive com uma participação importante no total de caminhões comprados, emplacados no Brasil. A gente nos últimos anos chegou à marca de mais de 6% de aquisição de todos os caminhões emplacados no país. Então, mostra a força da locação, mostra o porquê a gente tem conseguido crescer da forma que tem crescido. Agora, tem países como os Estados Unidos, por exemplo, que é 25%, né? O Brasil tem condições de chegar a esse percentual em quanto tempo? Olha, eu acho que sim, a gente tem condições, até porque nos Estados Unidos, vamos lembrar o seguinte, né? Você tem dois aspectos que diferem um pouco do nosso mercado do mercado americano. O primeiro deles, que é a favor do mercado americano, que é a questão, né, do crédito muito mais disponível, taxa de juros muito menores. Então você tem capital disponível e alternativas bastante vastas e amplas para que as pessoas possam, para que os frotistas possam renovar o seu mercado. O segundo aspecto também é favorável ao mercado americano é o aspecto cultural, né? Ou seja, nos Estados Unidos as pessoas têm a cultura do uso e não necessariamente a da propriedade. Então acho que no Brasil a gente tem esses aspectos a serem vencidos. No caso da locação, a gente consegue renovar a frota no país, uma alternativa mais barata do que quem compra e também com melhor alocação de capital. E isso no país é muito importante. Mais uma vez, é uma das principais razões pelas quais a Vamos tem crescido tanto, porque a gente realmente é uma alternativa viável e mais econômica para os clientes. O outro aspecto importante que esse ainda a gente tem trabalhado bastante, é o aspecto cultural. No Brasil, quando eu cresci, por exemplo, meu pai falava, olha filho, o seu primeiro salário, compra seu apartamento, faz alguma... Então a gente tem muita cultura da propriedade. Né? A posse, né? A posse, mais do que a posse, é a propriedade. E que a gente tem mostrado para os clientes que não é importante você ser o proprietário do ativo. O mais importante, se você lembrar, no passado recente, né, as pessoas se orgulhavam de ter os seus escritórios em sede própria. Né? Hoje, quem tem sede própria fala, nossa, estou desperdiçando meu dinheiro. Né? É muito melhor alugar o seu escritório. Da mesma maneira, a frota de carros leves. E na frota de caminhões, isso também está acontecendo. Hoje, a gente, quando começou a atuar, eu pelo menos estou na Vamos há 6 anos, era mais ou menos 1% da frota
do mercado endereçável era emplacado. Hoje já são mais de 2%. Ou seja, essa cultura está mudando. Essa Nessa cultura tá mudando. Fenatran, as consultas que vocês estão tendo, vocês sentem isso? Quais são os setores do transporte onde existe mais adesão, né? E quais os setores que existem menos? Olha, eu costumo brincar com os nossos clientes, até com os acionistas de Vamos, dizendo o seguinte: todo mundo que fizer conta e pagar imposto, um dia vai ser nosso cliente. É uma questão de tempo, né? Porque realmente é mais barato. Então, desde a primeira Fenatran que a gente participou em 2019, como Vamos, depois de 2022... Foi 2019. Então estamos na nossa terceira edição aqui. Edição. A gente percebe cada vez mais a Vamos sendo conhecida e esse modelo atraindo mais gente. Tanto que, como você falou, também atraiu concorrência para o mercado. Porque, de novo, é uma oportunidade gigantesca e faz sentido para o cliente. Então a gente percebe que sim, cada vez mais recebemos mais visitantes, as pessoas já conhecem a Vamos e a gente está então agora amadurecendo essa cultura, né, em que é muito melhor alugar um equipamento por aquele período que você precisa, alocar o seu capital naquela atividade principal, se é uma indústria ou se é uma empresa, né, voltada para a produção agrícola, ou seja, aloca o capital naquilo que é o core, que é o principal do seu negócio, e a frota, a gente consegue fazer uma gestão mais eficiente e contribuir para a redução de custos dos nossos clientes. Agora, Couto, me diz uma coisa, o que se nota muito nesse mercado é que a locação acaba sendo uma forma de você, da indústria, conseguir divulgar melhor caminhões elétricos, caminhões a gás, ou seja, o empresário precisa experimentar primeiro, porque, diga-se de passagens, no caso do elétrico é muito mais caro, chega a ser 2 vezes mais caro, então antes dele decidir investir, ele acaba tendo que experimentar e a locação é uma boa saída para isso. Então você acredita que a locação acaba promovendo as energias alternativas ou vice-versa? Eu acho que a locação ela permite que as empresas renovem as suas frotas muito mais rápido, né? Então aquele empresário que eventualmente precisa planejar muito bem os seus investimentos, e a renovação da frota é sempre uma atitude muito pensada, né, e de novo muito custosa, eu acho que com um modelo de locação qualquer empresário torna a sua decisão muito mais fácil. Quando você vai alugar um veículo elétrico ou a gás, por exemplo, a gente tem que lembrar também que o investimento é feito, ele precisa ser protegido. Ele é protegido através de contratos de longo prazo, que amarram ali sim as duas partes numa relação, ou seja, onde existe o investimento que precisa ter o retorno. Então eu acho que, por mais que muita gente pense assim, então eu vou alugar um carro elétrico, um caminhão elétrico, isso é verdade? É verdade, mas vamos lembrar que isso também tem que ser feito dentro de um planejamento de um contrato de longo prazo. Então o compromisso existe. Eu acho que a grande vantagem da locação é justamente isso. O propósito da Vamos é criar alternativas para a renovação da frota brasileira. Então, à medida que novas tecnologias se tornem viáveis economicamente, é natural que a gente sim substitua veículos antigos por veículos novos. E à medida que a matriz energética mude, a gente naturalmente vai acompanhar esse passo. Isso já aconteceu com as empilhadeiras. Hoje, mais da metade da minha frota de empilhadeiras, ela já é elétrica. Né? Ou seja, e por que isso? Porque a infraestrutura é muito mais disponível. Eu acho que o Brasil ainda precisa avançar na infraestrutura para a gente poder dar passos mais largos na direção tanto do caminhão a gás como também do caminhão elétrico. Isso vai acontecer, mas vai demandar bastante investimento, principalmente em infraestrutura. Da sua frota alocada hoje, qual o percentual de elétricos? Quando eu falo dos meus mais de 50 mil ativos locados, vamos lembrar que eu tenho caminhões, que é 80%, máquinas, empilhadeiras, etc. Então, mas no caso de caminhões? Caminhões, o percentual é muito pequeno. É muito pequeno. Reflete o mercado de vendas. Eu estava com a Volkswagen na segunda-feira, quando o vice-presidente lá falou que vendeu nos últimos 3 anos 450 unidades de caminhões elétricos, o e-delivery, né? Por exemplo, nós compramos mais da metade desses caminhões. Então mas é muito pouco representativo dentro do tamanho da frota brasileira ainda. Mas, de novo, eu acho que o principal desafio, além do que você falou, que ainda é uma tecnologia muito cara, principalmente pelo aspecto das baterias, tem um aspecto da infraestrutura. A infraestrutura é o principal desafio, na minha opinião. Entendi, e isso aí reflete na locação também, obviamente. Sem sombra de dúvida. Né? E me diz uma coisa, vocês avançaram aí para a questão de oferecer aluguel de seminovos, né? Vocês anunciaram esse ano, eu me lembro que vocês estavam no Frotas Conectadas e anunciaram. E também é algo pioneiro da Vamos, né? Como é que como é que funciona? É no segundo contrato? Como é que funciona? Aline, essa é uma oportunidade que a gente antecipou, na verdade. Né? Tá. No nosso planejamento estratégico,
a gente sempre viu a oportunidade de fazer a segunda vida, segundo contrato de locação. Por quê? Vamos lembrar que a média da frota brasileira de caminhões gira em torno de 20 anos. Dos frotistas, das empresas, é um pouco menor que essa média, mas ainda assim é acima de 10, 12 anos. Então, o que acontece? A gente consegue fazer um contrato de locação por 5 anos, por exemplo, que é a média do que a gente costuma fazer, e ao final desse contrato, esse ativo ainda é muito novo comparado à média do mercado. E vamos lembrar também que o preço dos caminhões subiu bastante. E com isso, a gente tem a oportunidade de oferecer uma condição competitiva para o nosso cliente, que é um caminhão seminovo, com procedência. A gente oferece alguma garantia e a gente, com isso, consegue ter uma alternativa ainda mais barata para os clientes, que vão sim se beneficiar da segunda vida daquele ativo, do segundo ciclo. A gente antecipou, porque isso tem se mostrado uma alternativa bastante atraente para os nossos clientes. E a gente, então, lançou isso no meio do ano e estamos crescendo bastante, olhando para os próximos ciclos. Já tem uma boa representatividade aí. Já começamos sim a ter uma boa representatividade. A gente chamou, inclusive, sempre novo, né? É mais que um seminovo, é sempre novo. Sempre novo. Ou seja, quem vai renovar o contrato, né? Quem vai renovar o contrato, mas a gente também tem os ativos que voltam, principalmente aqueles ativos que voltam com manutenção, e a gente, inclusive, oferece garantia nesses ativos. Ah, legal. Então, o cliente ele sai com o equipamento locado, é mais barato de um caminhão novo, né? E com garantia oferecida pela Vamos. Vocês são os únicos ainda, né? Eu acho que a gente vai continuar trazendo sempre novidade para o mercado, porque afinal de contas a gente está bastante à frente do que, né, outras empresas que estão começando agora. Então acho que a gente naturalmente tem aí a responsabilidade de operar na vanguarda. Né? Eu não sei se referência ou pelo menos está na vanguarda. E como você enxerga esse aumento de empresas concorrentes, né? Porque, por exemplo, aqui na Fenatran, a Iveco, as montadoras já estavam, né? Faltava a Iveco, né? E a DAF ainda não está. A Iveco anunciou que vai entrar no mercado de locação também. Então, o que se vê aí é o número de concorrentes aumentando. Isso é saudável, na sua opinião? Olha, sem sombra de dúvida, é saudável, pensando em especial, não só para o cliente, que naturalmente ele vai ter mais alternativas, mais opções, mas também é saudável para todos nós, porque eu falei agora há pouco da questão cultural. Você convencer um cliente a mudar o modelo, né, de operação que ele tem, aquele modelo mental. Então, ou seja, na medida que você tem mais gente trabalhando isso, a Vamos, por mais que eu quisesse, eu não consigo absorver 100% do mercado. Então é bom que existam outras empresas mostrando para os seus clientes os benefícios da locação. Então eu acho que sim, é saudável, tanto do aspecto né, do ambiente competitivo, como principalmente para os nossos clientes. O mercado também. Com relação aos novos entrantes, eu acho que a gente conquistou vantagens competitivas importantes e a gente vai continuar trabalhando para que isso se mantenha, seja na escala, seja no diferencial de serviço. Você acabou de falar, a gente tem muitos serviços que ainda não são oferecidos pelos nossos concorrentes, porque eles vão precisar trabalhar para aprender e desenvolver isso, né? Então eu acho que esse é um grande diferencial da Vamos, o fato de sermos pioneiros, mas termos também atingido uma experiência e uma escala que é única no país. Então eu acho que, de novo, é importante ter concorrentes e até para a gente também, né? Para a gente cada vez mais acelerar alguns planos. Por exemplo, o Sempre Novo era algo que a gente pensava em lançar daqui a 2, 3 anos. A gente antecipou. Estamos trazendo uma alternativa muito boa e, obviamente, isso acaba sendo bom para a gente, bom para os nossos clientes. Legal, muito obrigada pela sua presença, desejo bons negócios aí na Fenatran. Obrigado, Aline, obrigado, Transporte Moderno. Obrigada, pessoal, mais uma vez, até já. Obrigadão, viu? Eu que agradeço.